Olá, pessoal! Na aula passada, nós falamos sobre imunidade, né? Falamos sobre o nosso sistema imunológico e como ele atua, né, para nos proteger de alguns tipos de doenças, né, que são causadas por micro-organismos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre doenças autoimunes. As doenças autoimunes estão ligadas ao nosso sistema imunológico. Vamos lá. Como surgem, né, essas doenças autoimunes e o que caracteriza essas doenças? As doenças autoimunes, elas são caracterizadas pela ativação dos mecanismos de defesa imunitária ou imunológica contra as células saudáveis do próprio organismo. Então, é como se as nossas células do sistema imunológico ficassem meio doidinhas e começassem a atacar as nossas próprias células saudáveis. Né? Então, isso é um problema, porque se as minhas próprias células, né, que deveriam me defender contra o ataque de micro-organismos que vêm de fora, ela começa a atacar minhas próprias células, eu vou ter aí uma série, né, de sintomas muito desagradáveis e isso pode inclusive levar à morte, né? As doenças imunitárias, né, autoimunes, elas podem levar a pessoa à morte se a pessoa não receber tratamento a tempo. Existem aí cerca de 100 tipos de doenças autoimunes descritas na medicina. Hoje nós vamos ver apenas 3, tá? Quais são os fatores que podem levar, né, as minhas células de defesa imunitária a atacarem o meu próprio corpo? Bom, segundo pesquisas, né, sobre essas doenças autoimunes, existe a predisposição genética da pessoa para desenvolver, né, durante a sua vida, em qualquer fase da sua vida, uma doença autoimune. Existe a possibilidade de infecções causadas por vírus e bactérias levarem a essas doenças autoimunes, porque vírus e bactérias são micro-organismos que ativam o nosso sistema imunológico. E as células do nosso sistema imunitário, eles devem atacar esses micro-organismos, mas por alguma razão eles acabam atacando as células do nosso próprio corpo. Outro fator que pode levar à doença autoimune é o contato com substâncias tóxicas por longos períodos de tempo, né? Aquelas pessoas que trabalham em laboratórios, né, que manipulam substâncias tóxicas e às vezes inalam durante muito tempo, né, durante anos, essas substâncias, elas estão mais propensas a desenvolver doenças autoimunes. Problemas hormonais, né, disfunções hormonais em que o meu corpo produz hormônios de mais ou hormônios de menos, ou esses hormônios são produzidos de forma indevida, e aí isso pode também desencadear doenças autoimunes e estresse, mas esse estresse precisa ser muito alto e a pessoa viver com esse estresse o tempo inteiro, né, na sua vida. E aí o estresse também é um fator que desencadeia essas doenças autoimunes. O que a pessoa sente, assim, de uma forma geral, que é comum nas doenças, em qualquer doença autoimune? Um cansaço extremo, né, sem explicação, rigidez na musculatura do corpo, dores pelo corpo, tá? Essas dores podem ser localizadas ou podem ser generalizadas, inchaços nas articulações, problemas de pele, febre recorrente sem motivo, aquela febre que vem e vai, aí você, nossa, mas eu não estou nem gripado, não estou nem doente, né, entre aspas, porque uma pessoa com doença autoimune está doente. Então, essa febre sem muita explicação é também um sintoma de doenças autoimunes. As doenças autoimunes que nós vamos estudar hoje é o lúpus, a tireoidite de Hashimoto e a diabetes mellitus do tipo 1, tá? São apenas 3 exemplos que nós iremos ver hoje. Vamos lá.
Começando com o lúpus, que é chamado de lúpus eritematoso sistêmico. Nós vamos ter dois tipos de lúpus, o cutâneo, que vai afetar diretamente a minha pele, e o sistêmico, né, que vai afetar o meu corpo de modo geral. O lúpus cutâneo se caracteriza pelas manchas na pele, como a gente está vendo aqui nessa moça. Isso é uma mancha característica de quem tem lúpus, uma mancha avermelhada no rosto em formato de borboleta. Febre, emagrecimento sem motivo, perda de apetite e fraqueza e desânimo, né? Esses são os sintomas do lúpus cutâneo. Afeta principalmente mulheres de 20 até 45 anos. Lúpus sistêmico vai causar uma inflamação em vários órgãos, principalmente nos pulmões, no coração e no meu sistema nervoso. É uma doença grave que pode levar à morte, né? É muito difícil de detectar o lúpus, mas existem, né? Quando o lúpus é cutâneo, a primeira coisa que o médico vai procurar é essas manchas no corpo, que não necessariamente acontece no rosto, tá, pessoal? Pode acontecer em qualquer parte do corpo e essas manchas são bem características, né? Já é um sinal de alerta aí para o médico quando está fazendo o exame no paciente para tentar descobrir, né, o que ele tem, são essas manchas aí, ok? Tireoidite de Hashimoto é uma inflamação na glândula tireoide. A glândula tireoide é uma glândula que a gente tem na região do pescoço, né? Ela tem o formato de borboletinha e quando ela inflama, ela pode inchar. Quando ela incha, pode causar um problema que a gente chama de bócio, né? Esse bócio pode ter duas causas. Ele pode ser por conta da tireoidite ou pela falta de iodo na alimentação, tá? No caso aqui, a tireoidite, ele pode causar o bócio também. E essa glândula, ela pode ser completamente destruída pela tireoidite, e isso não é bom para a pessoa, porque a tireoide é uma glândula que controla o metabolismo do corpo, ela produz hormônios importantes que vão regular a ação de outros órgãos do meu corpo. Então, eu não vivo sem a tireoide. Algumas vezes a pessoa tem câncer na tireoide, tem que remover a tireoide. Ela pode remover, mas ela vai ter que tomar hormônios da tireoide, são hormônios sintéticos, né? Medicamentos para o resto da vida. Então, é uma glândula importante. A tireoidite de Hashimoto, ela também pode causar o hipotireoidismo. O hipotireoidismo é quando a glândula não consegue produzir os seus hormônios ou produz pouco hormônio. E aí vem os sintomas, né, do hipotireoidismo junto com a tireoidite de Hashimoto, que é o cansaço, a pele seca e fria, prisão de ventre, depressão, diminuição da frequência cardíaca, inchaço duro no pescoço, sonolência e pode causar o bócio, né? Todos esses sintomas aqui estão associados à diminuição da produção dos hormônios da tireoide, que, como eu já falei, vão regular outros órgãos do meu corpo. Por isso, ele afeta o sistema nervoso, ele afeta intestino, né? Ele afeta o meu metabolismo como um todo, né? A pessoa fica com a pele fria, sente frio, que é um sintoma clássico do hipotireoidismo. Pode estar quente, mas a pessoa vai ficar sempre com a pele fria, né? E o cansaço é porque a pessoa não consegue metabolizar direito a glicose lá na produção de energia, né? Então, por isso, eu tenho todos esses sintomas. Olha só, afeta até o coração. E a última doença é a diabetes mellitus do tipo 1. Essa doença, né, a diabetes, ela afeta, né, uma glândula chamada pâncreas. O pâncreas, ele vai produzir tanto enzimas digestivas, né, que vão atuar aí na digestão do alimento, quanto hormônios.
pâncreas produz a insulina e o glucagon, que vão regular a quantidade de glicose no sangue da pessoa. Então, se eu tenho na diabetes mellitus tipo 1 uma destruição das células, que a gente chama de ilhotas de Langerhans, que produzem esses dois hormônios, né? Então, eu não vou ter principalmente a insulina. Se eu não tenho a insulina, eu não vou conseguir regular a quantidade de glicose no meu sangue. Essa glicose tem que chegar na célula para eu produzir energia. E a glicose chega lá na célula através da insulina. A insulina se liga na glicose e leva essa glicose lá para a célula. Mas como eu não tenho insulina ou não tenho insulina suficiente, essa glicose não chega na célula e eu não produzo energia. Aí os sintomas são emagrecimento. Por quê? Quando eu como um carboidrato, o carboidrato é quebrado em glicose, lá no meu sistema digestório. E essa glicose vai para a corrente sanguínea, aí o pâncreas libera a insulina pega a glicose e leva para as minhas células, para eu produzir energia. Como isso não está acontecendo e o meu corpo tem que produzir energia, o que é que ele faz? Ele vai utilizar a energia armazenada na gordura, no tecido, do tecido adiposo. E aí é por isso que a pessoa emagrece, porque o tecido adiposo está sendo degradado para a produção de energia. Por mais que a pessoa continue comendo, ela não consegue usar a glicose da alimentação. E aí o corpo, tenta compensar isso utilizando a gordura. Vai ter falta de energia, porque a gordura degrada a energia produzida através da degradação da gordura não é suficiente, A gente produz uma energia mais eficiente através da degradação da glicose. E aí, por isso que vai faltar energia para essa pessoa, ela vai sentir um mal-estar geral no corpo, E vai ter também complicações no sistema nervoso e cardiovascular, justamente por essa falta aqui de energia, pela falta da glicose, tá? Então, essas são as 3 principais doenças autoimunes que nós temos aí, para exemplificar para vocês. Existem muitas outras mais, Por que a diabetes é considerada uma doença autoimune? Porque o nosso sistema imunológico destrói as células lá do pâncreas que vão produzir a insulina para a gente. E a falta de insulina está ligado ao diabetes, ok? Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Até a próxima.